Então, meu nome é Jackson Engler, eu sou criador do workshop Jornada de um Líder, também idealizador de um programa de capacitação somente para empresários que se chama Líder em Você e de um programa de crescimento de empresas que é o Jornada X2. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como é possível uma empresa comum, uma empresa qualquer, aumentar 247% a sua lucratividade em apenas um ano. Exatamente. E talvez agora vocês até podem estar pensando que isso é impossível de acontecer. E eu vou ser bem sincero com vocês, até 2011 eu pensaria a mesma coisa. Mas aí, em 2012, eu mesmo consegui executar esse feito. Só que para que eu consiga fazer vocês aí entender, eu vou ter que contar exatamente como aconteceu esse processo para que vocês compreendam como é que foi toda a mecânica. Vamos lá então, pessoal. Quando isso tudo começou? Toda essa história começa lá no dia 13 de fevereiro de 2006. Naquela época eu ainda era um jovem empreendedor, né? E como todo bom jovem empreendedor, né? O meu sonho era o quê? Ter liberdade. E era uma liberdade de poder trabalhar onde eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria, fazer o que eu queria. Ou seja, eu tinha que ser um empresário. Então naquela época eu era muito sonhador nesse sentido. E a outra, eu acho que como quase todo mundo, eu queria realmente ser rico. Como eu acredito que vocês aí também querem ter muito mais prosperidade financeira. E quando eu comecei, então no dia 13 de fevereiro de 2006, a minha primeira empresa, naquela época eu tinha um sócio. E esse sócio, nós tínhamos a mesma idade, os mesmos sonhos, a gente compartilhava muito das mesmas ambições. E a gente começou aí com o anseio de fazer a empresa crescer rápido. A gente logo contratou uma secretária, foi organizando setores, fez com que tudo ficasse no seu devido lugar, pelo menos para nós. E logo na sequência, que eu digo logo na sequência é o quê? 2, 3 meses de início, eu fui descobrir o que é ter funcionários. E aí, talvez alguns de vocês aí tenham, talvez todos vocês que estão assistindo agora tenham, e ter funcionários é um jogo muito complexo, porque tu trabalha com pessoas. Muitos empresários dizem, nossa, trabalhar com máquina é fácil, trabalhar com pessoa é bem mais complicado. E quando você tem que coordenar uma equipe, a gente começa realmente no dia a dia a acontecer o quê? O meu foco das atividades agora de gerenciamento, de gestão, de planejamento, fazer um negócio está na linha realmente. Eu começava a tirar tempo disso porque eu tinha que fazer as pessoas funcionarem. E o que acontece? Eu disse funcionar, mas muitas vezes é empurrar. Eu até fiz um vídeo falando na questão de empurrar o funcionário. Porque normalmente um funcionário, se ele não está com a coisa toda funcionando, você tem que realmente empurrar ou dar muita atenção. E é o caso que eu fiquei. Logo de começo eu me batia em cima de fazer os funcionários trabalharem, onde é que eu acabava correndo atrás do rabo, porque as minhas atividades acabavam ficando. Aí, talvez você tenha uma realidade muito parecida. Chega ao final do dia, todo mundo vai embora, aí você consegue resolver as tuas coisas. Ou você tem que chegar mais cedo para resolver as tuas, porque durante o dia você tem que dar um suporte para todo mundo. E esse fato que realmente te obriga a estar correndo atrás do rabo no dia a dia, faz com que tu saia aos poucos das tuas atividades como gestor. E eu comecei a perceber que o meu foco, 80%, estava em fazer os outros funcionar ou apagar incêndio. E isso já nos primeiros 6 meses de negócio. Isso em 2006. E logo ali em 2007, no meio dessa correria, desse aperto, agora vou botar assim, em 2007 eu acabei falindo essa empresa. E, sinceramente, assim, eu não sei se vocês já tiveram, alguns de vocês já tiveram esse tipo de experiência. Não é uma experiência muito agradável de se ter. Só que no momento que a gente teve essa falência, eu e meu sócio, a gente até reagiu, nós como proprietários já reagimos bem. Só que nossos amigos, nossa família, todo mundo foi muito contra uma possível nova tentativa de empreendimento. Só que, cara, para mim era a única saída. Eu não me via mais como funcionário. Eu não tinha mais essa visão, essa possibilidade de voltar a ser empregado. Eu já tinha visto o que provavelmente vocês já viram. Quando a gente tem um negócio, a gente tem realmente possibilidade de crescimento, tem possibilidade de liberdade, desde que a gente faça certo. E eu não tinha feito certo. Aí eu voltei a tentar empreender. Naquela época daí eu abri uma empresa do ramo de agronegócio. Era um comércio daí. A primeira empresa foi uma empresa de design. Essa agora foi uma empresa de comércio no agronegócio. Na mesma cidade, a gente tinha toda uma logística, vamos botar assim, naquela época. E esse processo de abrir esse novo comércio,
eu vou ser sincero, que eu comecei aquilo com muito medo. Porque, cara, eu já tinha uma falência nas minhas costas. E eu ainda jovem, eu tinha 22 para 23 anos, ainda era um gurizão ainda, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. E com essa falência nas costas eu comecei. Aí com o apoio zero. Família dizendo que nem era para fazer. Tirando a minha esposa, é claro, que estava comigo, estava me apoiando. Todo mundo só puxava para trás. Aí eu fui descobrir uma coisa que muitos empresários descobrem no meio do caminho. A gente não tem apoio de ninguém. Ninguém está aqui para nos ajudar. Realmente. Assim, alguém que vai lá, pega o empresário, cara, é para cá que a gente vai. Isso é uma coisa que falta. Só que o que eu pensei quando eu abri esse novo negócio? Eu preciso me preparar. Eu não estava pronto quando eu abri. Então, quando eu abri aquela empresa, eu tinha uns 22 anos. Era um guri ainda, era um jovem, era uma criança ainda, eu diria hoje. E eu precisava me preparar. Aí eu comecei uma jornada de autodesenvolvimento. Cara, fiz curso financeiro, fiz curso de gestão, curso de planejamento, de comportamento humano. De comportamento humano, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 certificações internacionais na área. Então, de análise comportamental para tentar gerir melhor os funcionários. E dentro desse embrolho todo, eu sempre digo, cara, eu acabei fazendo basicamente todos os cursos do Sebrae. Talvez alguns de vocês aí também fizeram vários cursos do Sebrae. Então eu peguei parelho lá, o que eles tinham, era um programa mais não sei das quantas naquela época. Eu peguei simplesmente a lista e comecei a matar um de cada vez. E eu percebi que eu estava tendo mais conhecimento, mas aquilo não resolvia realmente a organização da empresa. Era só um curso. Aí me veio uma grande sacada. E a grande sacada foi que não, eu vou fazer uma faculdade de administração. E, cara, eu vou me tornar um administrador. E, cara, eu entrei naquele curso, sendo bem sincero, e muitos empresários acabam fazendo isso. Eu entrei naquele curso com uma grande expectativa. A expectativa de ter um entendimento global de gestão, de administração, de negócios. E eu cheguei lá e vi uma montanha de teoria. Eu só escutava os professores falando de empresas americanas ou de corporações que vendiam bilhões. E eu olhava para aqueles relatórios assim, ó, megalomaniacamente grandes, que não fazia sentido nenhum para mim. E eu tentava até trazer aquilo para a minha prática e, sinceramente, eu não conseguia aplicar aquilo. E aí eu fui realmente entender o que acontece num curso superior. Simplesmente é um curso para ensinar funcionário a crescer dentro das empresas. Porque o conceito realmente que se tem dentro de uma universidade é capacitar a pessoa dentro da área administrativa. E eu acabei percebendo que aquilo não me ajudou de nada. Tanto que eu abandonei. Eu cheguei ao ponto de nem trancar a faculdade. Eu abandonei a faculdade. Eu simplesmente não voltei mais na faculdade um dia. E com esse monte de curso, eu já estava até entendendo de alguma coisa, mas só que assim, ó, cara, tu transportar esse conhecimento para dentro de uma empresa é muito complicado, porque eu não tinha a experiência de campo daquilo funcionando. Eu tinha uma teoria onde é que vinha um consultor ou um treinador e passava. Aí em 2011, depois dessa jornada aí já de alguns anos, uns 3, 4 anos aí trupicando e caindo e tentando aprender alguma coisa, em 2011, realmente a minha vida começou a mudar naquela época. Em 2011, minha esposa estava grávida do meu filho Johan. Hoje ele tem 6 anos já, né? Meu filho Johan. E naquela época eu tinha um funcionário, a minha esposa, então, que trabalhava comigo, e eu. Nós éramos em 3 no negócio. E até 2011, que nem eu falei no início, eu não acreditaria que era possível aumentar tanto assim a lucratividade. Mas em 2011 aconteceu, eu levei algumas pancadas que mudaram toda a história. No dia 30 de julho de 2011, o meu funcionário, o meu único funcionário, ele sofreu um acidente de moto. E nesse acidente de moto ele fraturou, quebrou osso, baixou ao hospital sem previsão de sair, de ter sido internado. E a minha esposa, como eu falei, estava grávida. E a gravidez dela era para setembro, para outubro, o nascimento. A gente não tinha certeza. E nessa época, nessa situação, agora sem funcionário, com minha esposa grávida, eu tinha aproximadamente uns 10 mil reais de dívidas nessa época. E dentro do giro eu conseguia levar a empresa, mas eu não contava com a falta de um funcionário e eu ainda tinha que me preparar para o nascimento do meu filho. E uma situação assim totalmente hostil. E no dia 30 de julho, que nem eu falei, aconteceu o acidente. E exatamente no dia 4 de agosto, isso foi de um final de semana para o começo da outra semana, nasceu o meu filho prematuro. Ou seja, cara, caiu o mundo. Eu chego a me arrepiar de falar isso.
naquele dia eu tava... Cara, eu fiquei sozinho. Era eu, o Jackson e eu. Eu não tinha outra escolha. Eu somente podia contar comigo. Meu funcionário estava no hospital, a minha esposa estava no hospital, que ela fez cesariana, e o meu filho, e eu, porque eu tinha que dar um suporte. E eu acabei fechando a empresa por 3 dias naquela semana ali. E o fato de eu fechar a empresa por aqueles 3 dias fez a minha cabeça ficar virando do avesso. Então, endividado e com a empresa fechada. O que eu vou fazer? Cara, eu tinha um filho. Eu tinha um filho, eu tinha uma família para sustentar. Não era mais aquela brincadeira de quando eu abri o negócio. Realmente a responsabilidade é grande. E assim que a gente voltou para casa, então, na semana seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi sentar na minha cadeira lá na empresa. E essa sentada na cadeira lá na minha empresa, eu parei e pensei, não, eu tenho que mudar. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E, cara, eu puxei todos os manuais e todos os treinamentos que eu fiz e espalhei lá mesmo. Virou uma bagunça mesmo a empresa. E eu passava todo dia de madrugada, porque era o único momento que eu podia realmente fazer isso. Começava umas 5 da manhã e passava até umas 7:30 da manhã, realmente focado em desenvolver o negócio, em entender como é que funcionava a gestão, entender como é que funcionava todo esse embrolho, que é muito complexo. Você, como dono da empresa, sabe, é muito complexo. Tu tem que trabalhar com áreas totalmente diferentes. Depois a gente vai entrar mais ali no conteúdo, a gente vai mostrar mais essa questão das áreas. Então, assim, é muito complexo. E eu acabei meio que criando um método de gestão naquela época. Isso ainda comecei de agosto ali para setembro e consegui criar um método. E fui aplicando aquele método. E foi dando resultado, a empresa foi se desenvolvendo. Só eu sempre digo que a empresa foi se desenvolvendo meio manco ainda, sabe? Assim, o cara vai meio cambaleando, mas já estava começando a andar. Eu já estava começando a aumentar minhas vendas, já estava começando a ampliar um pouquinho o mercado. No final do ano voltou o funcionário, então, só que era de muleta, mas enfim, a gente estava começando a se desenvolver. Minha esposa já estava melhor, já podia me dar um suporte, que ela sempre me deu o apoio mais na área financeira. Então, assim, a gente estava começando a se desenvolver. Isso já no final do ano. E logo no início, então, de 2012, eu tive uma percepção, bem no começo do ano, sei lá por março mais ou menos, me caiu uma ficha assim, eu pensei, cara, o que eu estou fazendo? Eu começava às 5 horas da manhã e parava às vezes às 10, 11 da noite. Eu não tinha vida. E eu digo que eu virei escravo do meu negócio. Realmente, eu virei escravo do meu negócio. Eu estava conseguindo evoluir a empresa, mas eu era escravo. Eu não tinha vida social. Eu não tinha amigos para conversar. Eu não tinha um jantar para ir. E, cara, assim, ó, é até meio constrangedor falar uma coisa dessa, que a gente vem falar de sucesso financeiro, mas passa por situações dentro do desenvolvimento do negócio que realmente são, assim, um grande fardo. Aí eu percebi que eu estava perdendo a criação do meu filho, que eu não tinha tempo para minha esposa e que eu não tinha vida, não tinha hobby, não tinha nada. Aí até eu conversei com a minha esposa naquela época e eu disse, não, chega, ou vamos fazer isso aqui funcionar direito, ou chega. Que não adianta você ter um sonho de liberdade, onde é que a única coisa que você não tem é liberdade. Então você realmente precisa mudar a forma de agir para conseguir chegar lá. E eu voltei a pegar todo aquele embrulho, daquele método que eu fiz. E meio que a brincadeira hoje é que eu remasterizei isso e recriei aquilo de novo. E aí eu criei um método que naquela época eu não fazia ideia do resultado que ia dar. Mas eu recriei aquilo de uma maneira que eu conseguia ter mais tempo, que eu conseguia gerir o negócio e não fazer tudo. Antes eu dependia de mim para qualquer coisa da empresa. Não tinha uma área que funcionava sem a minha presença, ou muitas vezes sem a minha execução. E a partir desse método eu comecei a me desvincular. O processo começou a andar cada vez melhor. E quando isso começou a andar, aí em 2012 eu consegui esse resultado aqui. No começo do ano eu estava com um bom faturamento, já tinha ampliado bem o faturamento de 2011 para 2012. E em 2012 eu consegui, dentro desse período desse ano, 247% de aumento de lucratividade. Só que não parou por aí. Eu falei de lucratividade, mas se você pegar 2012, que é esse ano, até 2014, que são exatamente 2 anos,
eu aumentei 638% o faturamento da empresa, chegando em outubro daí de 2014 a mais de $500 mil por mês de faturamento. Para ser mais exato, R$562 mil por mês eu estava faturando. E a diferença exponencial fez com que me provasse que esse método, que essa forma que eu trabalhei no meu negócio realmente desse resultado. E agora eu queria realmente abrir para vocês como é que é essa... Beleza? Então vamos lá, pessoal. Só para a gente começar, vamos tirar o meu slide de papel daqui. Só que eu preciso embasar algumas coisas para que vocês entendam um pouquinho do que eu vou falar, porque senão talvez não vai fazer sentido. Então, para a gente entrar nos critérios básicos, tá? Então, na empresa, a gente tem faturamento e a gente tem lucro. E eu fiz uma grande chamada, o tema todo era lucro, lucro, lucro e lucro. E eu nunca toquei em faturamento. A maior parte hoje dos consultores, das empresas, não, você tem que aumentar o teu faturamento, você tem que aumentar a tua empresa, você precisa fazer crescer, você precisa isso, você precisa aquilo. Você precisa muita coisa. Mas só que dentro do contexto, o que o CNPJ quer? O CNPJ é uma instituição com fins lucrativos. E se você não tiver claro isso, você está no lugar errado. Então você precisa ter claro que o CNPJ, ele quer lucro. E tendo um pouquinho mais claro essa questão aqui, sabendo que ele precisa gerar receita, aí a gente vai... Lembra que eu falei antes dos setores? Então vamos lá, como é que funciona hoje um negócio na prática aí, vamos pegar na prática. Eu não gosto muito de teoria, mas às vezes a gente tem que criar um pouquinho de teoria, mas na prática, como é que funciona isso? Então, dentro desse monte de setores, a gente vai ter lá o financeiro, comercial, administrativo, produção, assistência técnica e muitos outros. Cada empresa tem o seu formato. Citei alguns aqui para a gente se embasar. Agora, como é que é o modelo administrativo passado por uma faculdade? Qual é o modelo administrativo passado por um consultor? Como é que funciona esse modelo? A gente tem um setor que tem os seus devidos processos, e essa empresa funciona baseado nos seus processos com as pessoas dentro de cada setor. Aí quando a gente quer o nosso objetivo, que está onde? Aqui, nosso objetivo é vendas. Para você fazer uma venda, você vai precisar do setor comercial, você precisa que o financeiro libere crédito ou alguma coisa, você precisa produzir isso aqui, tem os processos administrativos e dependendo, às vezes, tem até interferência numa assistência técnica. Ou seja, o financeiro tem que aprovar uma coisa para o comercial, que ele vai usar o administrativo, que precisa da produção para você poder vender. Ou seja, tu tem tanta variável no processo, tu tem tanta variável que a gente quase tem que dizer assim, ó, se eu estou vendendo, eu tenho que dar graças a Deus. Porque assim, ó, agora eu falei aqui no papel que é bonito, né? Vamos pegar na prática isso. Tem o carinha lá do administrativo, ou melhor, do financeiro, né? O financeiro é o que gosta de dar PT com o financeiro. Não desmerecendo que é importante, mas o financeiro aqui, ele adora dar um probleminha com o nosso comercial. Então o comercial vai vender, ele fecha o pedido, faz, encanta, faz e acontece. Aí quando ele chega com o pedido aqui, o financeiro diz, não, cara, não posso aprovar isso. Como é que tu vai fazer uma venda dessa? Ou o comercial vende, é outra situação, ou tenta vender, né, gerar essa venda, e daí chega a produção, não, nós não vamos ter capacidade de entregar no prazo. Nós não conseguimos isso, não conseguimos assado. Então o que acontece? Há um conflito no meio de todos os setores. Então, como assim conflito? Um conflito de processos, porque ninguém te ensinou a montar essa coisa toda sincronizada. Porque o que acontece? Cada setor tem o seu processo. O papel entra aqui e sai aqui. E tudo que é fora disso não é certo. Essa é a forma com a qual é passado. Agora, como isso aqui deveria funcionar? De uma maneira muito diferente. Agora, se a gente começa a pegar a picuinha do financeiro com o comercial, do comercial com produção com administrativo, cada um vai ter os seus critérios, cada um tem que produzir o seu. Então, quanto mais gente dentro da empresa, mais complexo. Quanto menos gente, menos complexo, mas não muda esse resultado. Porque muitas vezes você tem 3 pessoas, onde é que um está cuidando do administrativo e financeiro, normalmente, um cuida da produção junto com a assistência técnica e tem alguém que vende. Que normalmente ainda pode ser você, ainda se está em 2, 3 pessoas. E você está tentando vender e faz a produção se virar e eles ficam loucos da cara contigo e não facilitam a tua vida.
Ele não facilita a vida do comercial, porque, pô, aquele cara chega e me larga as coisas. E eu estou só falando uma questão muito pessoal. Muitas vezes estou falando de pessoal, realmente. Agora, como é que a gente evolui isso aqui? Vamos dar um próximo passo. Esse conceito que eu acabei de falar atrás é um conceito que é baseado em processos e pessoas. Processos e pessoas. Só que o que acontece? Essas pessoas aqui, elas são simplesmente os recursos da empresa. São recursos. Então, como assim recursos, Jackson? Vocês já devem ter ouvido falar de um sistema de gestão. Então, é o que toda empresa deveria ter, uma forma de gerir o negócio. E por que eu não consegui funcionar por 6 anos? Porque durante esse processo, a minha gestão era baseada em um monte de setor, onde é que eu não tinha um controle central. Aí, grandes empresas, que daí lá de onde é que vem as teorias, onde é que vem os consultores, até o pessoal do Sebrae diz, não, tu tem que ter um controle aí de recursos e tal. Isso é baseado no quê? Vou botar aqui, ERP. Quem não sabe o que significa essa sigla, é Enterprise Resources Planning, ou seja, ele planeja todos os recursos da empresa. Você precisa entender disso? Não, cara, não encana com isso. Só se a tua empresa for já de um médio alto porte. A gente fica imaginando que, vou pegar assim, a gente se rende para um consultor. Eu não estou desmerecendo o consultor, pelo amor de Deus. Agora, assim, a gente se rende para o consultor porque a gente não acha saída. E sabe por que a gente não acha saída? Porque nós não temos uma cultura empreendedora, não temos uma cultura empresarial. Então, como eu falei no anúncio, ou você se torna um empresário, ou tu é um empreendedor falido. Agora, qual a diferença dessas duas coisas? O empresário domina isso aqui. O empreendedor falido, não é que está falido, não quer dizer que ele quebrou financeiramente, mas falido porque assim, mesmo ele tendo dinheiro, ele não tem vida. O empreendedor falido é o cara que não tem vida, ele vive o negócio dele. Ele tem que correr atrás do rabo todo dia. Ele tem que apagar incêndio de todos os setores todo dia. Ou seja, ele entra na empresa já pensando, o que vai acontecer agora? Por mais que ele goste, que ele ame o negócio, ele acaba vivendo para resolver problema. E aí que está errado. Esse é o conceito realmente errado da mesma coisa, da coisa que a gente está trabalhando. E isso aqui surge da onde? As grandes empresas têm procedimentos desses e provam que é o que funciona. É o que funciona para uma mega corporação, que tem presidente, diretoria, gerência, daí tem a gerência da diretoria e tem uns 10 níveis esse negócio. Onde é que eles botam processos e pessoas de uma forma que eles maqueiam o negócio como um todo para os funcionários achar que eles são muito valorizados, mas esses funcionários aqui são só recursos da organização dentro do modelo de gestão. Então aqui a gente falando de empresário para empresário podemos falar real. Para uma grande empresa, cada pessoa é sim, somente um recurso. E se esse recurso não der ROI, não der retorno de investimento positivo, é simplesmente substituído por um que dá. E a gente que tem uma cultura menor de negócios não consegue fazer isso, porque tu não vai ter tempo de ficar só contratando, tu não vai ter tempo de treinar o cara, tu não consegue ficar treinando, tu tem que pegar o cara e fazer ele funcionar de primeira. Eu lembro na época que eu cresci o meu negócio, que eu falei antes, toda segunda-feira tinha contratação. E se tinha um negócio que torturava era isso, eu passava uma manhã, perdia uma manhã para saber se o cara prestava ou não. E o cara erra metade ainda, mesmo fazendo tudo que é tipo de crivo dentro da empresa. Então, para a gente evoluir. Então, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz esse processo? Então, diferente do modelo de gestão normal, esse método que eu criei, ele realmente muda o enfoque de todas as pessoas dentro da empresa. Como assim muda o enfoque? Primeira coisa que esse método vai fazer, a equipe faz o negócio crescer. Como assim, Jackson? A equipe faz o negócio crescer. Quando tu pega uma pessoa, vou voltar aqui só para a gente se localizar de novo. Quando tu pega uma pessoa com a meta dentro do financeiro, com a meta dentro do comercial, dentro do administrativo, ela não está com o foco nesse cara aqui, ó, que é a tua meta. A meta da tua equipe não está na meta real, porque você tem um objetivo. E muitas vezes esse objetivo não está nem claro para você.
Isso, vamos fazer um parênteses aqui. 96% das empresas não têm as metas claras. E isso já é o começo desse problema. E o empresário não ter a meta clara não chega. Só que no modelo de gestão atual não é colocado desse jeito. Tem que ter uma visão, uma missão, muito bonitinho na teoria. Talvez alguns de vocês aí já receberam consultores e dizem, não, mas tem que ter uma visão, tem que estar na parede isso. Tem que ter um quadro. Pede para ele se aquele quadro da parede vai fazer faturar mais. Se vai mudar alguma coisa na prática realmente de venda. Então isso não muda. Isso não adianta tu ter bonitinho na parede. Isso tem que estar aqui, ó, na cabeça de cada funcionário. E daí tu muda esse contexto de setor aqui, onde é que tu coloca isso aqui como objetivo de cada um deles. Então a maneira com a qual as coisas são colocadas dentro da empresa muda, quase que ao contrário que eu digo. Por isso a gente chega e faz a equipe vai fazer o negócio crescer. Aí tu pensa, tá, mas como assim, Jackson, a equipe vai fazer? Quando cada pessoa da empresa sabe o que tem que ser feito na empresa para que se tenha resultado, muda. Onde é que o financeiro sabe que para ter resultado ele precisa avaliar a questão financeira ajudando o comercial a vender. E não podando, porque, cara, aquele cara do comercial lá só me enche o saco. Onde é que eles vão se aliar, porque o propósito de crescimento é de todos. E muda o contexto. E eu não estou falando quadrinho com a missão e visão na parede, tá, pessoal? Então vamos lá. Chega de perder tempo e dinheiro. Eu não sei se vocês sabem. Chega de perder dinheiro. Desculpa, botei o tempo junto porque vai junto também. Mas chega de perder dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas toda empresa tem um ralo. E esse ralo sai dinheiro todo dia. Só que uns empresários sabem, outros não sabem. E dos que sabem, uns admitem e outros não admitem. Só que todo dia se perde muito dinheiro. E esse dinheiro que se perde aqui, simplesmente, agora, dentro dessa forma com a qual essa questão aqui de chega de perder dinheiro, é porque dentro desse método especificamente, ele te protege de falhas. Então, assim, ele acaba te encapsulando todo o negócio da empresa de uma maneira que você não perde mais o dinheiro tão fácil. Sempre existem gargalos. Só que tu começa a te blindar dentro do processo, porque todo mundo começa a ter um enfoque e tu protege esse enfoque. E aí que chega ao ponto de você não perder mais dinheiro. Chega de perder dinheiro. Realmente, acabar com essa questão de perder dinheiro em besteira, em subaproveitamentos dentro da empresa. E a outra coisa, que eu digo que essa aqui é a mais fantástica, que vocês vão mais duvidar de mim que é possível, ter uma empresa autogerida. Aí você vai me dizer assim, Jackson, eu não aguento nem cuidar dos meus funcionários. Eu só pago incêndio, só tem reclamação, tá todo mundo com tiroteio, e você vai dizer que a empresa vai se gerir sozinha. No contexto como um todo, o autogerida, realmente, o que significa? Todo mundo sabe o resultado. Lembra que eu falei antes? Todo mundo é voltado para aquele resultado. Não fica aquela dúvida do, e aí o que eu tenho que fazer agora? Cara, onde é que é o resultado? Quando todo mundo tem claro o caminho que deve seguir, tu pode imaginar essa questão aqui da autogestão, uma espécie de GPS no processo. Então, assim, tu tem realmente a direção, o norte para o pessoal andar. Então, ela acaba no caminho, ele vai se ajeitando. No caminho, ele vai se direcionando da forma correta. Para a gente realmente ter uma empresa que funciona mais sozinha. Sempre vai depender do empresário, mas mais sozinha. A gente não precisa estar lá das 5 da manhã às 11 da noite. Essa é a questão. Alavancagem segura. E essa sim, eu digo agora, fica extremamente claro para vocês. Se você não crescer tua empresa, eu vou te dar uma notícia agora. Tu vai quebrar o teu negócio. É impossível de sobreviver sem crescimento hoje em dia. Por quê? Tu tem inflação, tu tem impostos, tu tem aumento de salário todo ano, tu tem complexidades que a gente nunca espera e todo ano, você que é empresa, tu sabe, eu não preciso te convencer disso. Tu sabe que todo ano vem alguma novidade. Todo ano vem alguma coisa para te agregar um saque de dinheiro. Todo ano o governo morde alguma coisa que não mordia antes. Todo ano um funcionário morde alguma coisa que não mordia antes. E dentro desse contexto, ou tu cresce ou tu morre. Aí tem a brincadeira, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então assim, se tu crescer ainda, tu tem outro problema. Se tu não crescer com segurança, tu quebra também. E eu tô
com um grupo de empresários que façam um acompanhamento, e nesse grupo de empresários a primeira coisa que um falou assim, não, eu participo, mas assim, eu tenho medo de crescer a empresa porque talvez eu vou quebrar, porque fulano quebrou, Beltrano quebrou, porque ninguém tem noção de como montar a empresa num modelo de crescimento seguro. E aí que está a questão. Quando fiz a alavancagem na minha empresa com segurança, imagine assim, eu não sou de São Paulo, conheço São Paulo já alguma coisa, fui algumas vezes a São Paulo, mas se vocês me largarem em São Paulo, eu não acho nada lá. Imagina você estar em São Paulo com GPS, eu digo um mapa, o caminho para coisa. Então essa alavancagem segura assim, você vai ter o GPS, o negócio vai ter um GPS, a tua empresa tem um GPS. E no dia a dia ela vai saber se guiar de uma maneira que, lembra que eu falei antes lá que fecha o gargalo? Que fecha o ralo, desculpa, que fecha o ralo do dinheiro. Então assim, tu não perde dinheiro, tu aumenta a venda e faz todo mundo trabalhar essas duas coisas numa sequência. Te leva em segurança no sentido do caminho. Agora, se eu estiver lá em São Paulo e você dizer assim, como é que eu chego na rua lá São Joaquim? Eu estou lá na Avenida Paulista. Como é que eu faço para chegar lá? Tem duas, três formas. Uma delas, eu pego um GPS, vamos botar que é esse método. Eu posso pegar um mapa de papel, que eu vou demorar um pouquinho mais, vamos dizer que é uma espécie de consultor. E o último é eu tentar ir. Eu tentei por 6 anos, sem mapa. Por 6 anos, eu perdido. Consegui alguma coisa, mas eu estava andando meio sem direção e não chegava no meu objetivo, ou seja, eu estava perdido realmente. Então tinha metas de crescimento, mas não conseguia, porque não tinha uma alavancagem segura. Eu conseguia crescer no outro mês, a conta não fechava, porque me trupicava, que nem eu falei, eu estava manco, que nem eu comentei antes na história. Então por que não consegui fazer essa alavancagem segura? E aqui a penúltima, né? Aumento do lucro. Aí alguns de vocês, até eu botei aqui no canto, aula financeira. Talvez alguns de vocês vieram aqui esperando uma aula financeira para resolver problema do lucro. E eu vou dizer assim para vocês, eu não sou um professor de financeiro, então muita gente é um professor de alguma coisa, vamos começar por aí, mas só que eu não vim aqui dar uma aula da área financeira. E sabe por que eu não vim dar aula da área financeira? Porque eu digo assim, se tu tem as pessoas, todo o negócio feito da forma certa, o lucro é consequência. Agora, você precisa do financeiro? Precisa. Você precisa de controladoria, você precisa de muita coisa complicada que eu não quero nem entrar aqui agora. Agora, assim, desse monte de coisa que você precisa, o financeiro te ajuda, te dá olhos para enxergar em alguns lugares escuros, vamos botar assim. Agora, se você tem todo o teu modelo, a metodologia de tocar o negócio, de um jeito que as pessoas cuidem para você, assim, todo mundo que está na empresa cuida da empresa e busca o resultado, isso aqui é consequência. Isso se chama, o que tu vê por aí, um monte de gente falando de prosperidade. Então, o teu negócio se torna próspero. Exatamente. Então, quando a gente consegue fazer o dinheiro entrar e sair menos, ou seja, tu produzir mais com a mesma estrutura, tu produzir mais com a mesma equipe, você não investe mais e produz mais. Aí tu produz mais e não precisa mais investir, porque o processo ele vai se adaptando para aumentar a produção até um limite de produtividade, para daí quando você precisar aumentar a produtividade, ele já está planejado o aumento de novo. Então isso entra na parte da segurança novamente e aumenta o lucro, que é realmente a consequência desse processo. É a forma com a qual isso tudo acontece. E por último, eu botei uma férias aqui, que isso aqui até é quase piada para alguns, né? Então assim, as férias. Quando isso é possível para você que é empresário? Quando você vai tirar férias? E eu botei férias como uma provocação, porque quando a tua empresa estiver orientada, quando a tua empresa estiver realmente orientada da forma correta, você vai poder se ausentar. Em 2014, por exemplo, antes de eu chegar naquele dado de 562 mil de faturamento por mês, eu fiquei mais de uma semana em Buenos Aires. Era o sonho da minha esposa de ir para lá, a gente foi no aniversário de casamento em maio, final de maio a gente foi. E isso foi possível porque realmente, quando tu cria um método que tudo isso que eu falei acontece, folga a tua corda. Essa é a questão. A gente sai da noia do incêndio, do bombeiro, sai da posição de escravo do negócio e tu começa a simplesmente parar reto e olhar para a tua empresa. E tu olha para a tua empresa e pensa, não, eu preciso melhorar isso, preciso mexer naquilo. No modelo de onde é que você faz a gestão do negócio. Tu não é mais um funcionário. Tu não é mais uma pessoa que está lá enfiada dentro da tua empresa, baixando a cabeça o dia inteiro, chega no final do dia, tu levanta a cabeça e
Me faltou fazer ainda tanta coisa, como eu muitas vezes passei. Então, esse realmente é o método, é a sequência que eu trabalhei para chegar em 247% de lucro em um ano. Só que assim, ó, isso foi muito mais além nos anos seguintes. Eu peguei no primeiro ano porque a referência da estaca zero para vocês saberem que da estaca zero para frente, já no primeiro ano é possível muito mais do que às vezes a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina mesmo. Aí, alguns de vocês ouviram a palavra desafio. Que eu vou fazer um desafio para vocês. E aí que está a grande questão. Eu acabei, com o tempo, e depois muita gente está me pedindo, desde já do ano passado está me pedindo, para mim tá passando essa metodologia de crescimento e tal. E eu acabei pensando assim, cara, eu vou fazer um desafio para esses empresários, para que eles consigam dobrar. Vou botar aqui o dobro. Aí, ou o lucro ou a empresa. A empresa é complexo, tá? Região de atuação pode ser faturamento e tal. E cada um tem que saber o critério. Só que essa metodologia que eu criei, realmente, ela funciona para qualquer uma dessas áreas que eu falei. Ou para te aumentar só faturamento, ou ampliar a região. Porque a forma com a qual ela conduz todo mundo, ela faz com que tu possa crescer qualquer uma das áreas. E essa é a grande vantagem. Unidos, todo mundo na mesma direção. E esse desafio, eu vou estar fazendo um processo de seleção de empresários para participar desse desafio com acompanhamento. Lembra que eu falei antes? Vou voltar aqui de novo para vocês agora. Para garantir ainda mais a tua segurança aí, para passar por um processo realmente de expansão de negócios, para passar por um processo realmente de aumento de faturamento. E a questão é a seguinte, então, deixa eu passar como isso vai funcionar, para que não fique nenhuma informação perdida aí no meio do caminho. E agora eu peço calma para vocês só, para mim conseguir passar ponto a ponto para vocês poderem saber como vocês aí podem estar participando disso, tá, pessoal? Eu só vou mexer aqui, que eu tenho uma tela aqui com a listagem de coisas que eu preciso passar perante essa informação para não ficar nada para trás, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo um vídeo agora, ao vivo, eu estou ao vivo falando com vocês. Embaixo desse vídeo aqui tem um botão que deve ter aparecido para vocês 5 minutos depois que você iniciou a visualização dessa transmissão. Então tem um botão ali de inscrição. Não entra nele ainda, calma. Então deixa eu explicar primeiro, depois tu entra, tá? Então assim, ó, nesse botão você vai ter um pré-cadastro. Um cadastro para você entrar numa lista onde é que eu vou estar selecionando algumas empresas. Não quer dizer que você não participe do desafio. Só que algumas empresas eu vou estar dando um acompanhamento e passando essa minha metodologia aqui. Para você estar aplicando, realmente mudando esse cenário maluco que às vezes a gente vive no negócio, conseguindo fazer ele andar para frente, menos maluquice. Então você conseguindo realmente desenvolver. Então vamos lá, passo a passo que tem que ser feito. Você vai ter que clicar no botão, vai preencher um cadastro bem rapidinho, não vai dar nem um minuto, tá? É basicamente nome, telefone, e-mail e vocês vão dizer o que vocês querem fazer com o meu acompanhamento. O que vocês querem crescer? Querem lucro, faturamento, expansão? O que vocês estão buscando com esse acompanhamento? Depois que vocês preencherem isso, vem um botão final e nesse botão final vocês vão mandar uma mensagem no meu WhatsApp, direto, meu número pessoal. Então todas as pessoas que vão estar se inscrevendo para esse processo de seleção vão falar comigo diretamente. Onde é que essa seleção eu vou fazer por telefone, eu vou falar com vocês. Exatamente, vou ligar para todo mundo que se inscrever. E a outra coisa, eu estou realmente querendo selecionar pessoas que querem crescer o negócio. Eu não quero dar a vaga para alguém que está, vou dar uma melhorada. Não, o objetivo não é esse. Se tu precisa crescer o teu negócio, tu vai clicar nesse botão. Se tu tá num momento que tu pensa assim, não, é a hora de nós expandir. Chega agora de ficar do jeito que tá. Então você vai clicar nesse botão. Então é realmente se você precisa mudar a tua realidade de negócios. Esse é o momento de você clicar nesse botão. E esse processo de seleção vai durar aproximadamente 8 dias. E por que 8 dias? Eu vou na segunda agora, então hoje já é quinta, amanhã é sexta, então teria um dia útil nessa semana. E na segunda eu vou estar viajando a Brasília, onde é que eu vou estar passando com um processo de mentoria, talvez até vocês devam conhecer o Érico Rocha.
Então eu vou estar lá durante a semana toda, basicamente. E eu chego de volta aqui para completar o processo de seleção só na sexta-feira da semana que vem. Então até sexta-feira da semana que vem, eu vou estar deixando vocês aí na angústia, vamos botar assim, nessa seleção, mas eu vou estar, como eu vou estar com contato de WhatsApp para vocês, eu vou estar mandando para vocês algumas informações. Então qualquer dúvida que tu tenha até agora, de tudo, de qualquer coisa que eu falei aqui, você vai mandar o WhatsApp agora, você vai ter acesso ao meu telefone depois que tu clicar. Antes do clique final está lá escrito meu telefone. Então naquele botão final você manda o WhatsApp. Então quando você mandar o WhatsApp, se tu está com dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, pode perguntar. Eu vou estar dando suporte direto. Até para não ter baderna aqui, porque a gente está com mais de 100 pessoas assistindo isso aqui e eu vou ficar aqui até 3 da manhã respondendo. Então eu vou responder pessoa a pessoa. Eu só peço paciência para todo mundo. Ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O processo de seleção não tem custo. Então você pode clicar ali, não é cobrado nada, você pode entrar nesse botão tranquilamente, tá? Ele só vai pedir aquelas informações, cuidem o preenchimento. Senão talvez eu não consiga entrar em contato com vocês por um erro de uma letra. Então preenche, verifica. Preenche, verifica. Faz passo a passo isso. Detalhadamente, como vai funcionar a seleção, eu vou passar individualmente. Agora entendam, esse grupo vai ser um grupo pequeno, porque eu vou estar dando alguns acompanhamentos pessoais em cima disso. Então o tempo é limitante. Então clica agora nesse botão que está aqui embaixo desse vídeo, se inscreve, bota o nome, telefone, e-mail e escreve realmente para que tu está querendo utilizar então o meu conhecimento, talvez as minhas ferramentas pessoais que eu tenho utilizado no teu negócio para alavancar teu faturamento, para alavancar teu lucro, para alavancar tua receita, às vezes para organizar a casa dentro de uma metodologia nova, voltada para resultado, que te libere, que te dê mais tempo, que te faça andar mais rápido. Se cadastre e eu vou estar muito feliz em falar com cada um de vocês, tirando todas as suas dúvidas pessoalmente, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, ou ainda hoje, ou nos próximos dias, caso não consiga hoje falar com vocês. Então, se você está vendo o futuro na tua vida, se você está ouvindo que é possível crescer, e se você já se falou isso para você mesmo, que você tem essa capacidade de crescimento, então vai lá, clica no botão, se cadastra, eu vou estar fazendo essa seleção durante essa próxima semana. Muito obrigado por estar aqui comigo até essa hora. Realmente eu honro vocês, porque vocês são empresários que querem desenvolver seus negócios. Beleza, pessoal? Grande abraço. Até o próximo.